Os brasileiros tiveram uma vitória cada. O Vôlei Renata ganhou o jogo que precisava para ir à semifinal, 3-1 no Praia Clube. Numa partida em que Adriano foi muito bem, Acerola fez a melhor partida dele no Mundial e Franco e Paulo, pelo lado dos mineiros, não foram tão decisivos quanto precisariam ser. Sem Bruno Lima e perdendo um jogo contra o Al Rayyan do Catar, foi até onde o Vôlei Renata podia ir. O Praia não jogou exatamente quando precisava. Perdeu a chance de fazer a primeira semifinal de um Mundial de sua história. O Sada, por sua vez, caiu na primeira fase contra os dois finalistas do torneio. Era muito difícil se jogasse bem, ainda mais com o jogo que fez contra os japoneses do Osaka. Em alguns jogos, a diferença foi brutal, como o Vôlei Renata na disputa do terceiro lugar, o Praia contra o time polonês e o Sada na derrota para os japoneses e também para o campeão Perugia. A impressão final que fiquei com a campanha de 3 vitórias e 8 derrotas dos brasileiros é igual do tenista que ganha de todos no clube aos finais de semana. Aí chega um cara num feriado chamado Rafael e faz um 3-0 com direito a 3 pneus no cara. E aí todo mundo se pergunta: ué, a gente achou que ele era o cara. Só que o tal do Rafael era o Rafael Nadal. O degrau está muito acima. É o retrato do vôlei brasileiro no cenário mundial. Enquanto aqui a gente precisa do mínimo para jogar de igual para igual contra os adversários, no exterior eles precisam tirar o máximo para disputar contra os outros. O destaque individual dos brasileiros, para mim, foram o Adriano e o Bruninho. O Adriano, pelo tanto que segurou a bucha em todos os sets do vôlei Renata. E o Bruninho, por ter feito o time jogar mesmo sem o passe na mão e com a ausência do Bruno Lima. E sem ter outro ponteiro que dividisse com o Adriano o mínimo que fosse no ataque. Perugia foi campeão porque tem um time sensacional, que joga o vôlei moderno, que saca com força e regularidade, que bloqueia e contra-ataque a partir das facilidades que cria com o saque, sem desperdiçar chances. Para se ter ideia da importância do saque para a conquista, os 4 melhores sacadores do torneio foram do Perugia. Além do Gianelli, o MVP do torneio, Plotnik, Semeniuk, Loser e Bentara, o surpreendente Bentara, o tunisiano, o argentino Soler, que passou no banco quase todas as temporadas anteriores. Isso é fruto de uma liderança inquestionável do Ângelo Lorenzetti. O técnico italiano que já foi classificado pelo levantador Bruninho, Bruno Rezende, comandado por ele no Modena, como um dos mais competentes gestores de equipe que ele já conheceu. Somando tudo, fica difícil não ver essa máquina jogando como jogou em Belém. É o primeiro título de uma equipe que, por muitos anos, ficou com o estigma de time que nunca chegava. Se formos pensar nos destaques individuais do Mundial de Clubes, o campeão Peru já teve um time inteiro que podia estar na seleção do campeonato. Do vice-campeão ficou na seleção do campeonato quem conseguiu, antes da final, chegar perto do que os campeões fizeram. Lopes, Brizari, Yamamoto e Nishida pelo lado dos japoneses e o Russell e o Kvolek pelos poloneses. Daí para baixo ficou difícil competir.